A Filha do Reverendo é o romance renegado por George Orwell. Aparentemente, ele não ficou satisfeito com a história que escreveu. Mas seria esse um livro ruim? De qualidade duvidosa? Se você quer conhecer a obra menos famosa do autor, então assista esse vídeo até o final. Olá, meus amigos leitores, como estão todos? Espero que bem. Eu me chamo Alexander e este é o Comece do Zero. Seja muito bem-vindo! Aqui você terá dicas de bons livros, reflexões e mensagens com a Palavra de Deus. Se gostarem deste vídeo, não se esqueçam de dar um like e, se ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Então, sem mais delongas, vamos lá! A Filha do Reverendo possui 236 páginas e está dividido em 5 capítulos. Quando Orwell escreveu a obra, ele se baseou em suas experiências pessoais como morador de rua em Londres. Embora famoso, o autor passou por momentos difíceis em sua vida. Como uma de suas características, o livro faz boas críticas à sociedade, em especial à sociedade londrina. Ele nos retrata de forma bem realista quão miserável pode ser nossa sociedade, revelando como podemos ser egoístas, mesquinhos, interesseiros, fofoqueiros, etc. Entretanto, o livro também pode ser visto com outro olhar, o da fé. Sim, por incrível que pareça, este livro, embora questione a fé, pode nos trazer algumas perguntas introspectivas como, por exemplo, você tem fé? Onde ou em quem está a sua fé? E, por fim, ela foi realmente testada? Conheça a história de Dorothy, a filha do reverendo, uma jovem que perdeu sua fé ao longo do caminho. A trama se desenvolve na fictícia cidade de Knipe Hill, um lugar pequeno com cerca de 2.000 habitantes. Nela somos apresentados a Dorothy Hare, uma jovem de 27 anos, de cabelos claros, filha do reverendo Charles Hare. Dorothy, apesar da idade, é uma jovem muito inocente cuja vida, de certa forma, sempre esteve debaixo das asas de seu pai, apesar de suas exigências e defeitos. Muito devota em sua fé, ela é membro da Igreja Anglicana, uma mulher meticulosa e organizada. Sua vida é extremamente sobrecarregada de inúmeras tarefas, começando desde o amanhecer ao esquentar água para seu pai se barbear, fazer a comida para o café da manhã, entre outras atividades. Seus dias parecem intermináveis. Ela lista todos os seus compromissos do dia na noite anterior para não se perder. Vejam a lista que ela faz no primeiro capítulo do livro. A vida de Dorothy vira de pernas para o ar, quando ela perde sua memória e misteriosamente se vê perdida em Londres. Mas, antes de chegarmos a este ponto da história, vejamos como era a vida da personagem antes deste momento misterioso e dramático. Dorothy é uma pessoa sobrecarregada. Suas atribuições vão além da casa, tendo também de administrar as diversas atividades da igreja, como, por exemplo, confeccionar os figurinos das peças de teatro, limpeza da igreja, lidar com credores de seu pai, porque para ele, os credores não só podem, como devem esperar até sua boa vontade de pagá-los. Ao longo do dia, uma boa parte de seu tempo ela passa em sua bicicleta, seja para fazer compras ou visitando algum membro da congregação. Nestas idas e vindas, quando Dorothy se atrasa em algum afazer direto a seu pai, ele age com muita ironia e desdém. Certa vez, ela atrasou após a comunhão para preparar o de jejum, e ao chegar disse: "Acho que cheguei um pouco atrasada, pai." Sim, Dorothy, está um pouco atrasada.
disse ele, repetindo as palavras da filha com delicada, mas acentuada ênfase. Para ser exato, está 12 minutos atrasada. Não acha, Dorothy, que, quando tenho de levantar-me às 6h15 para dar a Sagrada Comunhão e volto para casa extremamente cansado e faminto, seria melhor que você conseguisse chegar para o de jejum sem esse pequeno atraso? Dorothy tenta explicar os motivos de seu atraso, mas estes são desprezados por seu pai. Falando no reverendo Charles Hare, para que entendam melhor o contexto, ele era um homem frustrado com sua posição de pastor, principalmente por seus honorários e com o que ele considerava o mundo moderno. Vindo de família de classe alta, ele tornou-se pastor apenas pela tradição da época, pois como filho caçula, era tradição seguir para a vida eclesiástica. O reverendo nunca enxergou sua posição como sua missão de vida. Embora fosse descrito por Orwell como tecnicamente um ótimo pastor no que tange a ritos e cerimônias na congregação, Charles tinha desprezo por suas ovelhas. E isso explica o porquê dele não se importar com as justificativas da filha em seus atrasos, pois para ele pouco importava se ela estava visitando algum membro da congregação. Ele era muito exigente com a filha e, de certa maneira, enxergava Dorothy como substituta de sua falecida esposa nos afazeres domésticos, até mesmo mais do que uma filha. Com base nesse contexto, também vale ressaltar: nem todas as tarefas de Dorothy, por exemplo, suas visitas a membros da congregação, eram exigências de seu pai. Pelo contrário, em muitos casos ele reprovava, visto que estas visitas a atrasavam em seus compromissos diretos com ele. Contudo, Dorothy sentia-se impelida a realizar estas visitas. Ela pensava ser uma forma de manter contato com membros da congregação. Ela muitas vezes se cobrava, e até se punia, chegando ao ponto de furar seu braço com um alfinete quando simplesmente passava por sua cabeça um pensamento considerado por ela impuro. O autor deixava nítido quão sobrecarregada estava a filha do reverendo e sua necessidade de ajuda. Certa vez, Dorothy fazia compras na cidade quando cruzou com o Sr. Warburton, um homem de 48 anos, calvo, mas elegante e garboso. O Sr. Warburton comprou uma casa perto da paróquia onde vivia com uma mulher a qual dizia ser sua governanta. O surpreendente? A governanta deu à luz a mais um de seus filhos, 3 ao todo. O fato era que viviam em concubinato, e mais tarde esta mulher o abandonou. Dorothy o conheceu em um evento social, e, no primeiro momento em que ficaram a sós, ele tentou agarrá-la, fato que a surpreendeu e horrorizou. Mas o Warburton era um daqueles homens de conversa agradável e, apesar da primeira impressão, surgiu uma amizade entre eles. Neste dia, ao fazer compras, ela o encontrou. Ele a convidara para mais um jantar, argumentando que um escritor de contos eróticos, segundo ele famoso, também estaria no jantar com sua esposa. O fato de haver mais pessoas na casa convenceu Dorothy a aceitar o convite, pois ela evitava ficar a sós com ele por razões óbvias. A decisão de aceitar o convite, este ponto da história me chama a atenção, porque são em momentos assim, onde desejamos fazer algo que no fundo sabemos não estar correto e cuja importância minimizamos, que podem ter grande impacto em nossas vidas. E não foi diferente com Dorothy. Durante o jantar ela percebeu o óbvio.
estava a sós com o anfitrião da noite, pois o famigerado escritor e sua esposa não vieram ao jantar. Provavelmente sequer existiam. Warburton é um homem ateu e se desprendia de convenções sociais, bem como desprezava as religiões. Por isso gostava de provocar Dorothy dizendo coisas como: "Minha querida, não vai querer seriamente convencer-me de que na sua idade, 27, se não me equivoco, e com a sua inteligência, ainda conserva as suas crenças religiosas?" "Claro que sim. Você sabe muito bem que sim", respondeu ela. O diálogo se estende e, mais uma vez, o Warburton tenta agarrar Dorothy. Ela o repele e decide ir para casa. Ele insiste em acompanhá-la. Já no portão de entrada, ele novamente tenta beijá-la. Ela mais uma vez se livra dele, lhe dizendo que a senhora Sempril, a fofoqueira da cidade, poderia estar de olho. Este argumento foi altamente convincente, deixando Warburton preocupado. Ele também avisa a Dorothy que está de partida novamente e irá viajar com os filhos pela Europa. Esta noite foi crucial para Dorothy. Seria sua última noite em casa por um longo tempo, pois quando acordou, não sabia onde estava. Pior, não sabia quem era. Dorothy perdera sua memória. Confusa e desorientada, a jovem sai de um quarto de pousada e se depara com as ruas de Londres. Procurando respostas, ela encontra 3 sujeitos, 2 homens e uma mulher. Eles sobrevivem nas ruas, se virando como podem, e estão a caminho de uma fazenda para colher lúpulo. Ao observarem Dorothy, eles a abordam e perguntam seu nome. Uma pergunta difícil para alguém sem memória. Ela lhes diz que se chama Ellen. O grupo a convence a ir com eles. É uma longa viagem, e então Ellen e seus companheiros passam necessidades, mendigam por comida e muitas vezes roubam o pouco que conseguem. Ao chegarem, Ellen consegue trabalhar em uma fazenda. O pagamento não era o bastante para valer a pena e as condições eram muito ruins. Os alojamentos eram péssimos e todos dormiam envoltos em sacos e amontoados dentro da palha que havia no alojamento. Não existiam camas, apenas a palha. Neste ponto da história, Orwell denuncia com detalhes a exploração deste tipo de trabalho na época. Enquanto isso, Dorothy, ou Ellen, não fazia ideia do que acontecia em Knipe Hill. A fofoqueira da cidade, senhora Sempril, a viu com Warburton naquela fatídica noite. E logo na manhã seguinte tratou de criar uma fake news. Dorothy e Warburton tinham um caso, e os dois fugiram juntos. Assim surgiu nos jornais a notícia: filha do reverendo foge da cidade com o vizinho e seus 3 filhos. A história tomou grandes proporções não apenas em Knipe Hill, mas em Londres e toda a região só se falava na filha do reverendo. As coisas se tornam cada vez mais desafiadoras para nossa personagem. Contudo, não darei mais spoilers. Espero incentivar a todos a lerem o livro e saber como termina a história da filha do reverendo. Mas deixo agora uma conclusão sobre o livro. Espero que isso incentive sua leitura. A filha do reverendo não tem a mesma conotação política de 1984. Todavia, é um livro com boas críticas sociais.
A obra nos leva a refletir sobre a importância de ter discernimento em nossa vida. Pensem o seguinte: quantas vezes tomamos decisões baseadas em nosso desejo de fazer algo, sem levar em conta os sinais ao nosso redor? A vida geralmente não nos permite cometer erros sem consequências. Sempre surgirão em nossas vidas pessoas de conversa agradável, porém de atitudes reprováveis. E às vezes fechamos nossos olhos para os detalhes e até aceitamos por conveniência a presença deste tipo de pessoa. O problema é que em algum momento estas companhias afetarão você de alguma forma. Lembrem-se, as más companhias corrompem os bons costumes. E fica a pergunta: o que é ter fé? Em que você baseia sua fé? A filha do reverendo também nos diz o óbvio. Coisas ruins acontecem a pessoas boas. Porém, Jesus já nos alertou: neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. A fé não pode ser baseada em coisas ou em homens, e sim, somente em Deus. O livro nos faz encarar o pior de nós, porém, também revela, mesmo de maneira indireta e não intencional, como somos cegos e ingratos diante da providência de Deus em nossas vidas. Muitas vezes reclamamos e não admitimos nossos próprios erros, tomados pelo orgulho, pela arrogância. Às vezes chegamos ao ponto de colocar a culpa em Deus ou nos outros. Nossa fé não pode ser baseada naquilo que nos aflige, na quantidade de coisas ruins ou boas em nossas vidas. Não podemos controlar a maldade alheia. Entretanto, podemos controlar nossas decisões e atitudes. Se gostaram dessa resenha, não se esqueçam de dar um like. Também comentem algum livro ou passagem bíblica que vocês gostariam de ver no canal. E se é novo por aqui, mas quer assistir a mais resenhas como esta e ouvir mensagens com a Palavra de Deus, se inscreve no canal. Mantenham-se firmes, mantenham-se fortes. Leiam muito e até mais.